Você aí mesmo que tem aracnofobia, não veja esse vídeo. Ah, inclusive foi mal pela capa. Enfim, hoje a gente vai falar desse carinha aqui, o Homem-Aranhas. Ele que é um Homem-Aranha feito completamente de aranhas. Ele apareceu pela primeira vez nesse quadrinho aqui, a segunda edição de Vault of Spiders, que seria o Covil das Aranhas, o Jazigo das Aranhas, sei lá. E a nossa história começa numa nublada e poluída cidade de Nova York. Nela a gente vê um monte de gente andando de cabeça baixa, e é dito que muitas pessoas agora chamavam essa cidade de Cruel York. Entendeu? Nova York, Cruel York, super criativo. Ah, e outras pessoas também chamavam essa cidade de Cidade dos Pesadelos. Porque Nova York era conhecida como a Cidade dos Sonhos e agora é a Cidade dos Pesadelos. Ah, olha só. Enfim, baboseiras à parte, a gente vê que a Gwen Stacy tá no meio dessa multidão. Só que a gente também vê que em cima de uma gárgula, o Homem-Aranha tava olhando ela e todo mundo. É aí que uma das pessoas da multidão fica muito brava com a Gwen Stacy. Porque se você reparar, tá todo mundo com algum tipo de pintura no rosto. Menos a Gwen Stacy. E essa pessoa que pegou a Gwen Stacy pelo braço, tá dizendo que ninguém mais pode sair na rua sem um disfarce. E se eles virem ela sem um disfarce, eles vão atrás de todo mundo. E agora a gente finalmente vai descobrir quem são esses eles. Porque essa é a Noite dos Goblins. E no caso, eles são o Duende Verde, o Duende Macabro, o Duende Demônio e... E o Halloween. Eu não fazia a menor ideia de que esse era o nome dele em português. Esse é o Jack-O-Lantern. Aparentemente aqui no Brasil eles acharam muito idiota traduzir como cabeça de abóbora, então eles só colocaram o nome dele de Halloween. Eu não sei o que ele tem a ver com os outros Goblins, mas ok. Enfim, basicamente esses Goblins caçam as pessoas de Nova York. E por que eles fazem isso? Bem, eles caçam os humanos porque a Rainha Goblin exige sacrifícios. Depois eu vou procurar pra ver se tem mais histórias sobre esse universo, porque, por exemplo, aqui, eles dizem que é patético que os humanos tenham pintado o próprio rosto pra tentar fingir que eles eram monstros e não humanos. Então quer dizer que esses Goblins não são humanos nesse universo, porque no universo 616 todos eles são pessoas normais. Ou pelo menos a maioria deles. Bem, os Goblins começaram a atacar todo mundo, dizendo que eles estavam sendo misericordiosos por entregar essas pessoas pra Rainha Goblin, já que se fosse por esses Goblins, coisas muito piores iriam acontecer com os humanos dali. E é nessa que o Duende Verde percebe a Gwen Stacy. Porém, antes que a Gwen pudesse ser capturada pelo Norman Osborn, ou por sabe-se lá quem está atrás dessa máscara, o Duende Verde falou que era pra ela gritar por socorro e tudo mais. E foi aí que o Homem-Aranha finalmente apareceu, dizendo pro Duende Verde sair de perto dela. Porém, você pode reparar que tem algo muito estranho com esse Homem-Aranha. Bem, a gente já sabe o que tem de estranho com o Homem-Aranha, mas vamos fingir que a gente não conhece aquele personagem e que essa é a primeira vez que a gente tá vendo ele falar. Percebeu que esse não é um balão de fala? Ele é meio que um balão de pensamento? Exatamente, porque esse Homem-Aranha não tem boca. O Homem-Aranha segura Gwen Stacy pelo braço, provando que ele é bem melhor do que o Homem-Aranha do universo 616. Afinal de contas, esse Homem-Aranha realmente conseguiu salvar a Gwen Stacy. A Gwen fica mó feliz de ver o Homem-Aranha, só que esse Homem-Aranha acaba dando uma rejeitada nela, dizendo pra ela, por favor, se afastar um pouco. O que faz todo o sentido, levando em consideração que esse Homem-Aranha ainda tem que enfrentar uma porrada de gente. Os Goblins falam que vão pegar ele, que vão fazer ele em pedaços, e que vão usar o Homem-Aranha pra alimentar a Rainha Goblin. Mas esse Homem-Aranha tem outros planos e começa a quebrar todos eles na porrada. Enquanto ele tá lutando, a gente vê o pensamento dele, onde ele diz que a Gwen Stacy não entende, que ela não vai conseguir entender o porquê ele se afastou dela. E é aí que a gente finalmente começa a ver a origem do Homem-Aranhas. Tudo começou num dia super feliz, tanto para o Peter quanto para a Gwen, onde os dois iriam visitar os laboratórios Horizonte. E a Gwen Stacy mal conseguia acreditar que os dois estavam tendo essa experiência juntos. O Peter concorda e diz que nada daquilo parecia real, só que o professorzinho ruivo aqui, que eu nunca lembro o nome, inclusive se você lembra o nome dele, coloque aí pra mim nos comentários, diz que pode garantir pros dois que tudo ali é bem real. Afinal de contas, o Peter e a Gwen eram dois dos estudantes mais brilhantes, então eles mereceram aquele passeio. A história volta pro futuro, onde o Homem-Aranha tá quebrando todo mundo na porrada, só pra que ele diga que naquele dia tudo mudou na vida dele. E enquanto o Miranha tava pensando nisso, o Duende Macabro tava tendo uma crise de pânico. Sai de cima de mim! Tira ele de cima de mim! A história então volta de novo pro flashback, onde o Homem-Aranha pensa consigo mesmo como a Gwen poderia entender isso agora. Bem, como esse Peter não tem nenhum parafuso na cabeça, ele se apoia no vidro e pergunta se todas aquelas coisas ali embaixo eram aranhas. E o professor Ruivo responde que sim, elas fazem parte de um programa de alteração genética. E esse experimento é basicamente os cientistas bombardeando as aranhas com inúmeras radiações diferentes. Isso não parece um experimento certo.
Tipo, o que vocês fazem com toda essa grana? Então, a gente pega um monte de aranha e fica jogando radiação nelas pra ver se acontece alguma coisa. Da hora, hein? Ótimo experimento. Aí a Gwen vai lá e fala, aranhas? Que horror! Nossa, eu odeio aranhas. Entendeu? Porque o namorado dela, na maioria dos universos, é o Homem-Aranha. É bem idiota. A história volta mais uma vez pro presente, onde o Miranha diz que nem ele se entende. E ele diz que não é mais o homem que ele era antigamente. Eu acho engraçado que ele vai pensando isso casualmente, enquanto ele vai humilhando completamente todos os Goblins. E o Halloween, que por algum motivo aqui também é um Goblin. E aí a gente tem mais um flashback, onde mostra o quanto esse Peter não era assim tão brilhante, porque o gênio se encosta no vidro com tanta força que o vidro quebra. E ele cai no meio de milhares de aranhas radioativas. Isso deve ser o pesadelo de tanta gente, inclusive do meu. Eu acho que qualquer pessoa normal teria um pesadelo com isso. O Homem-Aranha então diz que ele não tem certeza, porém ele acha que o Peter Parker morreu naquele dia. Exatamente, o Peter Parker foi devorado por todas aquelas aranhas. E quando o Halloween corta o Homem-Aranha, saem inúmeras aranhas do uniforme dele. E é aí que nesse universo todo mundo descobre que esse Homem-Aranha é feito de aranhas. Não existe mais um Peter Parker, ele morreu há muito tempo atrás. O que leva a uma pergunta muito interessante. De onde é que você acha que veio esse uniforme? Porque assim, no universo 66, quando o Peter Parker vira o Homem-Aranha, ele costura o próprio uniforme dele de Homem-Aranha. Só que nesse universo o Peter Parker morreu, e todas as aranhas radioativas que comeram ele ganharam uma espécie de consciência de colmeia, onde todas elas em unidade acreditam ser o Homem-Aranha. Mas como é que um monte de aranha fez um uniforme? Bem, coloque aí nos comentários a sua teoria. Quando a Gwen Stacy vê isso, ela fica completamente aterrorizada. Afinal de contas, ela mesma disse que odiava aranhas. E no final de contas, ela acabou sendo salva por um monte de aranhas. E a lição dessa história é: não julgue o livro pela capa. Nessa consciência de colmeia, o Homem-Aranha diz que essas coisas apenas pensam que elas são o Peter Parker. O que é bem engraçado, levando em consideração que essa consciência do Homem-Aranhas consegue enxergar as aranhas como parte do corpo dele, porém não como ele. É tipo, sei lá, um robô que tem uma consciência humana. E ele não se vê como um robô e sim como um humano. Só que nesse caso aqui, todas as aranhas estão pensando isso ao mesmo tempo. Porém, enquanto o Homem-Aranha está tendo esse pensamento super complexo, o Halloween só está pensando em se livrar dessas aranhas. Porque todas elas atacaram ele ao mesmo tempo, e todas elas foram direto pra cara dele. O que provavelmente também é um pesadelo de muita gente. Aranhas, elas estão por todo lado e estão entrando na minha máscara. Credo, que desespero. Aqui o Homem-Aranhas pensa a mesma coisa que eu já tinha falado antes, que basicamente todas essas aranhas juntas absorveram a memória do Peter Parker e toda a sua consciência nos momentos finais dele. Inclusive, essa aqui é uma imagem bem legal, eu também poderia ter usado ela na capa. Olha a cara de desespero do Duende Verde. Ele pedindo pra Rainha Goblin proteger ele, como se alguém tivesse pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida, alguma coisa assim. O Homem-Aranhas diz que as aranhas se mascararam como o homem que ele já foi um dia, e aí a gente vê o Duende Verde fugindo em puro desespero e puxando o Halloween com ele de qualquer jeito, pela capa mesmo. A cara dele de espanto simplesmente é a melhor. E aí o Homem-Aranhas aqui fala que se por um lado as aranhas não sentiam nenhuma dor, o homem que ele já foi um dia com certeza sente. O que dá a entender que o Homem-Aranha está afastando a Gwen para que ele não se sinta mal. Afinal de contas, o Homem-Aranhas nunca vai conseguir ficar com a Gwen porque ele não é uma pessoa e sim um monte de aranhas. A Gwen Stacy até tenta chegar perto dele, só que o Homem-Aranhas de novo fala para que ela fique longe. Ele diz de novo para ela não chegar mais perto, mas a Gwen Stacy ainda tenta convencer o Homem-Aranhas. Ela ainda chama ele de Peter e diz que ela conhece pessoas que podem ajudá-lo, lá no Laboratório Horizonte, que é o mesmo lugar onde ele virou esse negócio. Ela diz que eles estão trabalhando em algo, só que o Homem-Aranhas já corta ela na hora, porque a Gwen Stacy ainda acha que existe um Peter por trás da máscara, e não literalmente centenas ou milhares de aranhas. Você acha que eu sou um homem? Acha que consegue me trazer de volta disso? E mesmo se eu voltasse, você acha que conseguiria voltar a olhar pra mim de novo, sem pensar nesse monstro que eu me tornei? Ah, sei lá, nada que terapia não resolva. Mas depois desse papinho do Homem-Aranha de eu sou um monstro, eu sou um monte de aranha, blá blá blá, ele fala mais uma vez pra Gwen ficar longe dele, e quando a Gwen vai atrás dele mais uma vez, tudo que ela encontra é um uniforme jogado na lata de lixo, que é possivelmente uma das imagens mais clássicas do Homem-Aranha. Em todo o universo, em algum momento da história, o Homem-Aranha tem que pegar o uniforme dele e jogar na lata de lixo. E a nossa história termina com a Gwen abraçada com o uniforme do Homem-Aranhas. Ainda não foi explicado como é que as aranhas fizeram esse uniforme, mas beleza. Enfim, depois disso, nesse quadrinho tem uma história da Tia Meia-Aranha.
Inclusive, será que eu faço um vídeo sobre ela? Comenta aí. Mas e aí, o que você achou dessa versão do Homem-Aranha? O que você achou do formato do vídeo? Agora que eu posso fazer isso aqui, olha só, eu consigo andar na tela. Eu, sinceramente, não gosto muito de parecer que eu tô numa caixa, mas, sei lá, pelo menos eu apareço e o vídeo fica mais dinâmico e tudo mais. Só que eu quero saber mesmo é a sua opinião, coloquem pra mim nos comentários. Agora vão aparecer 2 outros vídeos super legais, clique em qualquer um deles que é sucesso. Deixa o like no vídeo, se inscreve aí, até o próximo vídeo então e tchau!